Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, eu espero que sim, olha só. Vamos falar neste vídeo sobre o que foi essa partida do São Paulo. Sim, mas também vamos falar sobre outras questões ligadas ao clube, ao técnico Rogério Ceni, ao seu papel no Morumbi, qual é o papel que ele precisa desempenhar no São Paulo e outras coisas mais. Vamos lá. Meus amigos, olha só, o São Paulo conseguiu uma vitória importantíssima, muito importante contra o Sport Recife, no Morumbi. Uma vitória que quase que matematicamente assegura a permanência do São Paulo na primeira divisão. Matematicamente, isso ainda não está concretizado, mas é quase impossível que o São Paulo seja rebaixado neste momento, até porque, em último caso, teria o jogo contra o Juventude no Morumbi. E bastaria não perder. O Juventude hoje tem 40 pontos, o São Paulo tem 45. O Juventude 5 pontos atrás do Tricolor. Faltando aí essas 3 rodadas para que termine o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, portanto, consegue ficar por mais uma temporada na Série A do futebol do Brasil. Isso parece absurdo, né? Mas realmente é grande coisa diante do problema, do momento problemático do São Paulo. É importante também que neste momento as pessoas não se apegam àquela história de o clube, tem clube que não cai, que nunca cai, tal, não sei o que, tal, o São Paulo é a prova, tal. Vamos com calma. Até porque os dirigentes do São Paulo estão fazendo de tudo para que isso aconteça em algum momento. Mas o mais importante foi a vitória. O mais importante. Agora vamos tentar fazer uma análise objetiva também dessa vitória. Depois a gente começa a pensar também outras questões. O São Paulo venceu com muita dificuldade, mas muita dificuldade, uma equipe que está praticamente rebaixada no Campeonato Brasileiro. Uma equipe que tem dívida com inúmeros dos seus jogadores. É um clube que tem dificuldade para pagar a folha salarial. Tem muita dificuldade mesmo. Mês em Recife, demora muito para acabar. Acaba os 30 dias, né? Aí tem mais. A coisa é muito complicada, está muito difícil, o esporte está muito desorganizado. O esporte é um grande clube do futebol brasileiro, mas está muito mal. E dentro de campo a equipe é uma confusão em processo, a equipe do Sport Recife. O São Paulo teve muita dificuldade contra essa equipe. Até porque, em alguns momentos, curiosamente, em alguns momentos, o esporte apresentava algumas situações de jogo, de jogada ensaiada que o São Paulo não tinha. Mas aí o que acontece? O São Paulo consegue vencer. Agora, eu acredito que muitas dessas dificuldades vêm, sim, de um problema que já existe no São Paulo há um bom tempo, que é o desempenho dos jogadores. Os jogadores desempenho sempre aparentemente abaixo daquilo que podem mostrar dentro de campo. Eu tenho para mim que isso vem muito da ausência de cobranças, né? Cobranças que não são exercidas sobre os profissionais do futebol no São Paulo, sobre os jogadores, também sobre a comissão técnica, também sobre os diretores de futebol, o pessoal do futebol, o presidente mídia social não cobra do departamento de futebol que ele tem as melhores ações, o pessoal do departamento de futebol não cobra também jogadores, não cobra ninguém. Qual é o papel desses caras, na verdade? O que esses caras estão fazendo no São Paulo? O que tal do Muricy está fazendo no São Paulo? Muricy, na verdade, não tem mais nada, é mais um, né? É mais um. Daqueles que, assim como o Raí, estão fazendo esforços aí para que o torcedor o abandone completamente aí como uma espécie de ídolo. É triste isso. Mas o Muricy, infelizmente, ele já optou, ele já determinou qual é o lado que ele quer, de que lado ele quer ficar. Ele quer ficar do lado desse pessoal aí, que está destruindo o São Paulo. Que está destruindo completamente o São Paulo. Esse pessoal aí que é conivente com o sequestro do futebol no São Paulo pelo clube social. O Muricy se juntou a esse grupo de amigos aí. Ele passou para o outro lado. E ele é mais um que não faz sua obrigação no São Paulo. Ele não cumpre sua obrigação, por exemplo, de fazer um trabalho de cobrar. O que faz o Muricy, afinal de contas, gente? Qual é o papel do Muricy no São Paulo? O que faz o Muricy? Nada. E ele, assim como outros do departamento de futebol, não cobra, por exemplo, o desempenho dos seus jogadores. Não cobram nada. Absolutamente nada. Eu vou ligar isso ao Rogério Ceni depois pra gente ter um entendimento melhor do que eu quero pontuar para vocês aqui. Agora, esse tipo de coisa, esse comportamento todo do clube tá respingando na equipe. A equipe foi mal contra o Sport. Quando a gente olha para a escalação do São Paulo, a gente percebe que tem jogadores ali, não há o menor sentido desses jogadores estarem presentes ali como titular do São Paulo. Não tem o menor sentido, por exemplo, o Rogério Ceni resgatar o tal do Vitor Bueno. O Vitor Bueno é um jogador limitadíssimo. O Vitor Bueno não é jogador... O Vitor Bueno, meus amigos, não é jogador para ser reserva no São Paulo. Existem alguns jogadores que quando vestem a camisa de um clube como o São Paulo, ele ofende uma instituição. É o caso do Vitor Bueno. O Vitor Bueno não merece ser reserva no São Paulo. O Vitor Bueno estava sendo deixado de lado pelo Crespo e o Rogério Ceni o resgata e não somente isso, o coloca como titular da equipe do São Paulo.
É absurdo. Um outro absurdo é o tal do Igor Gomes, que virou titular absoluto. O curioso é que o Sara, até que em alguns momentos faz boas partidas e outras não, mas faz boas partidas. Jogou bem, inclusive. Nessa partida contra o Sport, foi um dos que melhor desempenhou dentro de campo. Mas quem sai é o Sara, quem fica é o Igor Gomes. O Rogério Ceni, na entrevista, ele fala sobre isso, segundo ele, o Igor Gomes treina melhor do que o Benítez, que não se esforça. Mas no jogo, quem joga mesmo é o Benítez quando ele entra. O Igor Gomes não faz nada. O Igor Gomes não joga. Ah, não, mas o Benítez tem que se comprometer mais com a marcação, segundo o Rogério Ceni. Isto deve ser cobrado de todo jogador. E quem tem que exercer essa cobrança também é o departamento de futebol, que não o faz. Quando deixa isso pro técnico, o técnico tem um problema aí com o jogador. E com o elenco, porque quando o técnico faz uma cobrança desse tipo para o jogador, ele passa a ter um desentendimento ali com pessoas do grupo. E jogadores se unem mesmo contra o técnico. É por isso que o departamento de futebol não pode deixar com que certas brigas ocorram entre técnico e jogadores. O departamento de futebol tem que cobrar o jogador por suas ações, pelo seu desempenho e tirar do técnico essa responsabilidade. Porque quanto mais eles arcam com sua responsabilidade, tiram-na do técnico e o técnico passa a não ter problema. O jogador pode ficar pé da vida com o dirigente, mas não vai ficar pé da vida com o técnico. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Igor Gomes, o que o Igor Gomes está fazendo como titular do São Paulo? O que jogou o Igor Gomes nessa partida? Nada. Foi horroroso. Horroroso. Outros jogaram mal também. O Rigoni não tá bem, jogou mal de novo. Cagliari fez um gol nervoso, levando um cartão também de forma idiota, mas enfim, fez um gol. Foi importante. Marquinhos, de certa forma, entrou bem. Igor Vinícius, o mais importante do Igor Vinícius é que ele não atrapalhou. Porque ele não fez nada que prestasse também. Não fez nada de bom. Mas ele não atrapalhou. Já é muita coisa, gente. Porque é outro jogador que não merece vestir a camisa do São Paulo. Então vamos lá. Falando de desempenho, por exemplo, o Volpi foi muito bem. Da primeira linha ali, por exemplo, ele foi o melhor. O Arboleda também jogou bem. O Reinaldo foi outra piada, a piada de sempre. É o jogador que quando ataca não sabe defender, quando defende não sabe atacar. É o jogador pela metade, o tal do Reinaldo. E pra mim é um jogador que simboliza um São Paulo que não vai pra lugar nenhum. Mas ele também está presente ali na equipe titular absoluto, e o Wellington é banco. O mais incrível disso tudo, aí nós vamos chegar ao ponto que eu queria debater com vocês, essa questão do Ceni promover jogadores para que o São Paulo os venda depois. O paradoxo disso é que tem um melhor ali que o outro, que é o Wellington, e o Wellington foi completamente abandonado à sua própria sorte e o Reinaldo virou titular. Ora, é o Wellington que deveria jogar porque ele é mais promissor do que o Reinaldo, pé torto, e muito mais jovem, muito mais interessante, enfim, é um jogador que estava muito bem. Mas ele vira uma reserva e praticamente não volta à equipe. Agora, por que o Ceni está colocando esses jogadores para atuar de titular? Cabe ao técnico cumprir certas funções que deveriam ser dos diretores, ou ao técnico deve realmente caber essa função de ser treinador de futebol? Ao Ceni deveria caber a função de ser treinador de futebol do São Paulo e só. Aí ele deveria ter a função de fazer essa equipe jogar cada vez melhor. Mas quando ele coloca alguns jogadores, esses jogadores não vão ter realmente um bom de rendimento, porque já estavam sinalizando que não podem ter um bom rendimento. O Vitor Bueno, por exemplo, quando ele nasceu, ele mostrou que ele sinalizou que ele nunca ia ter bom desempenho como um jogador de futebol. Virou um profissional, coisas que acontecem. Pode ser um profissional sim, do Oeste da vida, né? Do Audax, mas da Portuguesa Santista, mas não do São Paulo. Não do São Paulo. Agora, quando o técnico coloca esses jogadores para jogar na equipe principal, nitidamente o Rogério Ceni está fazendo um trabalho aí para os dirigentes. Os dirigentes fizeram besteira, fizeram um monte de M no Morumbi inteiro. Fizeram M no Morumbi inteiro. Eles sabe, andaram pelo Morumbi para fazer M em vários lugares ali. Você chega perto do Morumbi, você chega ali na Vila Sônia, gente. Chega no metrô, inclusive, ali, você já sente o cheiro. Já sente o cheiro. Um monte de M que o dirigente do São Paulo fizeram na gestão passada. Inclusive o seu Raí, né? Elegante, fez um monte de M. Fez um monte de M o tal do Raí também. Fez um monte. E os atuais também estão fazendo. Todos. E com muita vontade, gente. Não tem nenhum problema, sabe? Vão lá e sentam bem confortavelmente e faz aquilo que deveria fazer no espaço privado, e sobretudo no objeto chamado privada, estão fazendo em todos os lugares ali do Morumbi. Aí não dá mais, vão lá para o centro de treinamento também.
Né? Então a gente chega, por exemplo, lá no Butantã, olha vocês, vejam vocês. A gente chega no Butantã, já sente o cheiro. Ah, agora o Rogério Ceni acha, por exemplo, que ele tem que limpar tudo isso, é isso? Ele tem que limpar todas essas coisas, toda essa sujeira ele tem que limpar. Ele tem que ser também o técnico do São Paulo, tem que ser o dirigente do São Paulo para limpar tudo. Não, ele não tem que ser. Ele não tem que ser dirigente do São Paulo para fazer isso. Porque tem gente remunerada, inclusive, no São Paulo para fazer essas coisas. E não pode caber ao técnico. Agora, isso dá a entender que o Rogério Ceni está fazendo um trabalho bem legal, que ele é muito apaixonado mesmo pelo... O Rogério Ceni é apaixonado por ele mesmo. Por ele mesmo, vamos ter isso claro. Né? Mas aí ele quer salvar o São Paulo, quer ajudar, não sei o que e tudo mais e tal. Me engana que eu gosto. Na verdade, isso aí mascara uma tentativa de ocupar um vazio de poder. Mas esse vazio de poder não pode ser ocupado pelo técnico. Por quê? Porque o que está acontecendo pouco a pouco é que o Rogério Ceni está ganhando a chave do Morumbi. E um clube de futebol como o São Paulo jamais pode, por exemplo, determinar que um profissional tenha todo esse poder. Sobretudo um técnico de futebol. Essa história de um técnico ter a chave do clube para resolver todos os problemas, isso aí é uma coisa bizarra, gente. É uma coisa antiquada. É uma coisa que não tem nada a ver com um clube moderno, que quer se projetar para crescer, para sair dessa crise e crescer, que é o São Paulo. Um clube que é um dos maiores do mundo, com uma torcida excepcional. Um clube desse não pode, por exemplo, dar a sua chave para um técnico de futebol. O Rogério Ceni não tem que ter essa função, por exemplo, de ficar limpando as M's que os dirigentes fazem. Quando ele coloca Vitor, que é também a própria definição de M, é uma das definições de M, é o tal do Vitor Bueno. Quando ele coloca isso na equipe, por exemplo, quando ele coloca esse cara para jogar, ele está tentando limpar o que os dirigentes fizeram. Não cabe a ele. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer com que a equipe desempenhe muito bem. Para isso, tem que tirar o melhor dos jogadores. Tem alguns que não tem que entrar para jogar. É isso que ele tem que fazer. São Paulo foi mal. Jogou mal nessa partida, conseguiu vencer. O Sport estava na zona de rebaixamento com muita dificuldade, sofrendo em alguns momentos pressão, inclusive, do Sport. Agora, no segundo tempo, entra o Gabriel Neves, entra o Rigoni, entra o Benítez, a equipe melhora. Aí ele fala na entrevista coletiva que não, o Benítez é um jogador para jogar no segundo tempo, eu gosto de colocar no segundo tempo, que ele já entra aí com os outros jogadores mais cansados, tal, não sei o quê. Isso tá errado. Tá errado. Se o cara tem que jogar 45 minutos, que entre nos primeiros 45 minutos. Não é a mesma coisa. Quando vamos imaginar, por exemplo, que o Igor Gomes, que nunca saísse sempre no intervalo, entrasse o Benítez no intervalo. Para o elenco, para a cabeça dos dois jogadores, o titular é aquele que começa a partida. O reserva é aquele que entra no segundo tempo. O Benítez não é fogo que se cheire, vamos deixar claro. Mas o importante não é que se dane o que ele é. A questão é o que ele joga. Ele joga mais. Ele marca mal, sim. Cobra o cara, xinga o cara. Agora a questão é a seguinte, mesmo marcando mal, ele contribui mais para o jogo do São Paulo, marcando mal, mas construindo, ou ele contribui menos para o jogo do São Paulo do que, por exemplo, o tal do Igor Gomes. Eu não vou nem falar o tal do Bueno, que é El Muerto Bueno, não dá. Né? Então a questão é essa, o Ceni está levando a campo alguns jogadores, tá levando para a titularidade de São Paulo alguns jogadores que provavelmente os dirigentes querem vender, porque eles fizeram um monte de coisa errada, um monte de, aquela coisa mesmo, o M, fizeram um monte. E agora o técnico está tentando limpar, o técnico não tem que limpar, ele tem que fazer o São Paulo jogar. E para isso tem que colocar em campo os melhores jogadores. É um absurdo o Gabriel Neves ser reserva nessa equipe, o Gabriel Neves estava deitado no campo, estava caído no campo, e estava dando combate ao portador da bola da equipe do Sport, gente. Um jogador que é tão desprestigiado, quando entra, sempre entra tentando fazer alguma coisa. Como esse jogador é uma ofensa para a torcida do São Paulo, esse jogador se reserva no tricolor. É uma ofensa. Então a questão básica é essa. Qual é o papel do Rogério Ceni no São Paulo? Ele tem de ser técnico no São Paulo e só. E os outros caras precisam cumprir com a sua responsabilidade. Quem é o diretor de futebol? Tem que trabalhar como diretor de futebol. Quem é o cara que faz o meio campo ali entre elenco e a gestão? Tem que fazer o seu papel também. O que faz o tal do Muricy, o que faz o tal do Belmonte, o que faz o tal do Rui Costa, o que faz esses caras? Eles precisam cumprir suas partes, precisam fazer o seu trabalho. Para quê? Para que o técnico não faça tudo e eles não fazem a sua parte. E aí acaba sobrando para o técnico que adora esse papel, né? Adora esse papel. Só que isso mascara um apequenamento do São Paulo.
O São Paulo tem que fugir disso. O Ceni tem que ser técnico do São Paulo e tem que ser colocado no lugar dele também, como técnico do São Paulo. E não essa coisa de querer ser um jogador, falar de investidores no São Paulo, que não sei o quê, blá. Isso não deve ser assunto pro Ceni, gente. Isso não deve ser assunto pro Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem que ser o técnico do Tricolor. Como técnico ele pode ser um bom profissional para o São Paulo, ele pode ajudar muito o São Paulo como técnico de futebol, mas não como um dirigente do São Paulo enquanto técnico do São Paulo. Tá certo, meus amigos? Essa é a reflexão que eu queria ter com vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido aqui. Quem não entendeu pode me xingar aí nos comentários também, que não tem problema nenhum não. Qualquer coisa deixa aí no comentário sugestões também de coisas que vocês querem que a gente aborde, que eu abordo nesse canal aqui sobre o Tricolor do Morumbi. Tá bom, meus amigos? É isso aí.